Se você tivesse andando, viajando pelo espaço, e de repente parasse em um planeta e encontrasse um bar onde você sentasse com seres de outros planetas para beber uma cerveja, tomar uma vodka, ou quem sabe até um uísque, e no meio da conversa essas pessoas te perguntassem: olha, eu nunca tinha visto um ser humano antes, por que você não me conta sobre vocês? Por exemplo, qual que é a maior característica do ser humano, da sua espécie? O que você responderia? O que você responderia? Eu diria algo como que a maior característica da minha espécie, algo que todos nós temos, é uma certa tristeza, é uma certa dor. Todo ser humano é triste. Todo ser humano tem dor. Todo ser humano sofre. É isso que eu ia dizer, pelo menos. Porque não é assim. Por mais feliz que a gente esteja, por mais momentos felizes que a gente esteja vivendo, lá no fundo sempre tem alguma coisa, sabe? Como se fosse uma pequena chama, como se fosse um pequeno baseado, um pequeno cigarro de maconha que nunca apaga. Então tá sempre aquela luzinha da brasa, sempre queimando. Porque não é possível que seja só comigo, né? Não é possível que eu seja a única pessoa no mundo que não sente. Você não sente isso? Que você pode estar tendo um momento do caralho, mas se você para um pouquinho quieto e começa a olhar pra dentro, a luzinha tá lá, tá no fundinho, acesa. O filósofo americano Ernest Becker, ele fala sobre isso no seu livro de 1973, chamado A Negação da Morte, que essa certa dor que nos acompanha, ela é justamente a grande maldição do ser humano, ela é o grande fardo que todos nós temos que carregar, que é justamente a nossa possibilidade da consciência do fim. A gente sabe que vai acabar. Você sabe que a nossa espécie, dentro das classificações que a biologia faz do homem, a gente é o Homo sapiens sapiens. Não só o Homo sapiens, mas o Homo sapiens sapiens, porque o Homo sapiens é aquele é o que sabe, é o homem que sabe. E o Homo sapiens sapiens é o homem que sabe, que tem consciência do seu saber. E o ponto que marca essa ruptura no processo histórico é quando começam a se encontrar vestígios entre os seres dessa mesma espécie, vestígios de rituais funerários. Quando começa-se a enterrar os seus mortos e dar sentido para essa morte. Ora, a gente começa a dar sentido para a morte do outro quando a gente começa a ter noção da nossa própria morte. A gente entende a nossa própria finitude, portanto a finitude do outro, ela também faz sentido, porque em primeiro lugar, porque ela te lembra disso. Ela lembra que você também vai ter o seu momento de fim. E isso é algo que é muito difícil da gente lidar, da gente carregar. Você tem que acordar de manhã e tocar seu dia, trabalhar e fazer as coisas mais imbecis do seu dia, da rotina do seu dia a dia, lembrando que uma hora tudo isso termina. É por isso que as pessoas vão atrás de diversas formas de lidar melhor com essa questão. Elas vão atrás de religiões, de pseudociências, de autoajuda, de algumas filosofias, astronomia, homeopatia, constelação familiar, procurando por formas de lidar com isso. E te dá um motivo para você acordar de manhã, mesmo sabendo que essa é só mais uma manhã e que logo não haverá uma nova manhã para você. E é claro, alguns dirão para você que eles sim têm a resposta certa. Que a resposta certa para fechar esse buraco que faz questão todo o tempo de lembrar você que ele existe. A única forma é Jesus Cristo, por exemplo. Porque Jesus Cristo vai fechar, vai ocupar esse espaço vazio aí dentro do seu coração. E você pode botar aí o nome de qualquer outro Deus ou crença. E quando eles te dizem isso, eles não estão necessariamente mentindo. Porque sim, Jesus Cristo, ele encaixa perfeitamente nesse seu vazio. Ele preenche esse seu vazio. Porque ele dá resposta sobre o que vem depois. Que você não precisa ficar se sentindo tão
atormentado, angustiado com o fim, porque depois do fim é que a coisa boa começa. Você tá triste porque isso que vai acabar? Não, você tem que ficar feliz, porque é lá do outro lado. Você não consegue ver agora, mas confia, é lá que vai ser bom. Então eu vou te dizer várias coisas, como você deve se comportar no hoje, como você deve agir no hoje, para poder chegar lá, para poder agradar ao cara que é o dono lá do outro lado. Porque só vai poder entrar quem tiver no esquema, tiver na lista VIP. E é claro que isso te conforta, né? É claro que isso te acalma. Então não é como se qualquer religião desse realmente a verdade com V maiúsculo, mas ninguém se importa com a verdade. A verdade é uma bobagem. A verdade é um delírio. Se você acha que em algum momento você vai encontrar qualquer tipo de felicidade, qualquer tipo de alívio à sua dor através da verdade, você está... Não sei nem que palavra dá para você. O que as pessoas procuram não é a verdade, elas procuram alívio. Alívio para o seu vazio, para sua dor. Foda-se se faz sentido ou se não faz sentido. Você ainda tá nesse papinho aí de que a razão... Ninguém se importa com a razão, velho. Ninguém se importa com a razão. E o Ernest Becker também vai dizer que justamente por conta disso, o ser humano ele parece ser formado ou ser dividido em duas partes diferentes. Uma é a parte biológica, é o ser humano biológico, que é justamente esse ser humano decrépito que vai morrer, que está em constante decomposição, desde o dia do seu nascimento, ele está caminhando para a sua morte. E tem também o ser humano simbólico, que é aquele que você constrói de você mesmo. Eu sou um amante de bons vinhos, da culinária francesa, da literatura russa, apesar de que hoje não pega muito bem você gostar de russos por conta desse conflito entre Rússia e Ucrânia. Mas eu, inclusive, sei que isso não faz sentido, e justamente por isso faço questão de dizer que eu gosto dessas coisas. Sou um professor, um universitário, com um mestrado. Eu sou um advogado. No fundo, o que eu quero é justiça para o mundo. Eu quero que o mundo inteiro possa se tornar um lugar mais justo. Por isso que eu faço as coisas que eu faço. Você sabe o que é isso, né? Quanto maior for esse seu personagem que você cria, quanto mais complexo for esse seu eu simbólico, maior o medo da morte. Mais você tem que construir algo para te fazer acreditar que você não vai realmente morrer. Porque as coisas que você faz, as coisas que você diz, o eu que você constrói, esse vai se manter para além do seu corpo físico. Todo mundo quer ser Platão, no fim das contas. Um cara que já morreu há 2.500 anos, já é pó do pó, não consegue nem rastrear mais aonde qualquer célula do seu corpo foi parar. E as pessoas estão até hoje aí falando dele. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que acha uma bobagem, tem gente que acha legal pra caralho. Foda-se, estão falando do cara. Ele não morreu ainda. Você não queria também pensar que você vai morrer e que de alguma forma você continua aqui? Ninguém quer ser o cara que morre e 2 semanas depois ninguém mais lembra de você. Ninguém quer ser enterrado numa vala comum. É por isso que quando 2 pessoas se amam, e aqui eu estou falando de amor, não necessariamente ligado ao tesão sexual, sabe? Estou falando de amor de 2 pessoas que decidem construir uma vida juntas, lutar juntos na vida, dar apoio um ao outro, para que ambos possam construir a sua trajetória e uma trajetória em comum. E você sabe que isso não necessariamente está ligado ao tesão, não o tempo inteiro. Tem momentos que está mais, tem momentos que está menos, mas se você acha que você vai construir uma vida ao lado de alguém calcado no tesão, você está perdido, porque tesão é uma coisa assim, hoje eu quero uma coisa, amanhã eu quero outra coisa, hoje eu quero tanto. Uma vida construída em cima do seu tesão é uma vida assim, boa sorte, meu amigo. Você vai precisar. 2 pessoas que se amam, elas são 2 eu simbólicos que entendem que na sua junção, esse eu se torna mais forte. Você consegue lidar melhor com o medo da sua existência. Aquela pessoa te faz mais feliz.
Te faz mais feliz porque você consegue, inclusive, não só superar o seu medo, mas ver a sua vida durando mais do que a sua própria limitação. Porque você pode ter filhos, você pode ter netos, e de alguma forma você continua existindo naquilo. Da mesma forma quando pessoas se odeiam. O ódio entre duas pessoas é um ódio desse embate entre construções simbólicas que colocam em xeque a sua existência, a sua finitude. Quando uma pessoa, por exemplo, diz que ela é contra não sei, o casamento entre gays, entre dois homens ou duas mulheres. Você pode até pensar que isso não... Porra, por que ela tem que ser contra ou a favor? Isso não interfere na vida dela, né? Não vai mudar a rotina dela, ela não vai ter dificuldade em ir na padaria comprar pão, em ir num banco, em escolher qual série que ela quer assistir no Netflix. A princípio, nada muda na vida de alguém se o seu vizinho é casado com... sei lá, com um homem, com uma mulher, com uma árvore, com um gato. Tem gente que se dá muito melhor com um gato do que com gente. Tem gente que se dá melhor com cachorro do que com gente. Tem gente que se dá melhor com planta do que com gente. Só que não é bem assim, né? Porque quando uma pessoa diz que se incomoda ao ver duas pessoas do mesmo sexo tendo uma relação diferente do que ela supõe que deveriam as pessoas terem, isso interfere e muito na vida dela, porque interfere nessa construção do seu eu simbólico. Ou seja, uma forma dessa pessoa lidar com o seu medo da morte, com o medo da finitude, é acreditar que se você se comporta de determinada forma, você vai ter um resultado posterior satisfatório. Ou seja, ela vai numa igreja e na igreja as pessoas dizem para ela que se você quiser ir para o céu, se você quiser lidar bem com a sua morte, com a sua finitude, com o que vem depois, você deve seguir determinadas regras. E uma dessas regras é que homem fica com homem, mulher fica com mulher. Quem não age dessa forma está em pecado. Quem está em pecado vai para o inferno. Agora, se eu questiono isso, se eu te digo que homens podem ficar com homens e mulheres podem ficar com mulheres, eu estou questionando a sua lógica cosmológica. Porque você pode dizer, não, mas então, peraí, se homem pode ficar com um homem, então isso não é pecado? Isso não é pecado? O pecado não existe? Se o pecado não existe, então não existe um filtro para quem vai para o céu, quem vai para o inferno? E se não existe esse filtro, então vai todo mundo para o céu? Então quer dizer, pode ser que não exista céu e inferno? Então como é que eu vou acordar de manhã e lidar com o desespero da minha finitude se você é um gay que se casa com outro homem? Você percebe que as coisas se juntam? E grande parte das decisões políticas são tomadas por conta do medo da morte que as pessoas têm? Mas é claro, a gente vive numa sociedade capitalista de consumo massivo, e o capitalismo, ele é nihilista, porque ele precisa se livrar de Deus, ele precisa se livrar da subjetividade, porque a subjetividade precisa se tornar em mercadoria. Tudo é tratado no capitalismo com uma certa ironia, uma ironia que te separa do objeto para que esse objeto possa ser vendido sem grandes questões. O capitalismo não tem Deus, não tem uma ideologia, uma filosofia de pensamento para além do liberalismo que diz, não, faz o que você quiser, tá tudo certo, né? Foda-se, contanto que você pague, contanto que você faça a máquina girar, para mim é melhor, faz o que você quiser. E como é que faz então? Como é que faz no capitalismo? Como é que faz no neoliberalismo para você ser feliz? Ou para você evitar a dor, para você evitar o sofrimento, para você conseguir lidar melhor com a sua finitude? Ora, é muito mais simples, porque a questão está no consumo. Você consome, você compra coisas que são nelas mesmas construtoras da sua árvore de Natal simbólica do que constrói você. Você compra um tênis, porque o tênis representa liberdade, representa subversão. Ele mostra que tipo de música você gosta, que tipo de pessoa que você convive. Ou tem outro tênis, principalmente se o tênis for já estiver se relacionando com um sapato e for um sapatênis, ele diz outras coisas sobre você. Se for um sapato, então, o que você está querendo? Quem é que você quer impressionar? A roupa que você usa, o carro que você dirige, os filmes que você assiste, o modelo de celular que você usa, o sabor da pizza que você pede, você gosta mais de Coca, Pepsi ou de um suco orgânico, se você vota na esquerda, se você vota na direita. Um grande shopping center para que você vá consumindo e comprando e adquirindo mercadorias que façam de você uma pessoa talvez feliz, pelo menos no Instagram, pelo menos nas redes sociais. Se quando você desliga o celular, o que é muito difícil hoje em dia, né, porque as pessoas já dormem com o celular na cama para não precisar ter esse momento, e você fecha os seus olhos e tem que lidar com você mesmo, com aquela dor que está lá dentro que você não consegue evitar de ver, depois de ter assistido 15 episódios de uma série, colocado uma playlist no Spotify para você ouvir, tentar dormir, tomou remédio e nada deu certo,
e você entra em contato de novo com a sua dor, cara, amanhã o shopping center está aberto, quem sabe agora. Essa semana é a semana do consumidor, você vai ter descontos em várias lojas, aproveite! Uma hora você para de sentir. Ou você assume que ela está lá, né? Por isso que eu diria para os meus amigos alienígenas, meus amigos extraterrestres, se você quer entender quem é o ser humano, você tem que entender que ele é triste, e que ele sofre, e que ele tem dor. Um efusivo agradecimento aos apoiadores deste canal, que ajudam a manter esse projeto acontecendo. Apoie você também o Revolução Colunista, fazendo parte da nossa campanha de financiamento coletivo. O link para o nosso Apoia-se está na descrição desse vídeo. Não esqueça também de deixar o seu like, inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar seu comentário e, é claro, compartilhar esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas possam assistir. Muito obrigado pela sua audiência e nos vemos no próximo vídeo.